Desde a sua primeira geração lá de 1957, o Fiat Cinquecento ou 500, como você preferir, cativa seu público puramente pela emoção. Isso porque o Bambino, como é chamado pelos fãs, tem um charme sem igual e representa a alma das estreitas ruas italianas. Agora ele chega à sua terceira geração com a maior revolução de todos os tempos. Além de ser todo tecnológico, ele passa a ser puramente elétrico. Será que ainda assim a tal da emoção vai prevalecer? Eu sou Guilherme Fontana e esse é o novo Fiat Cinquecento E. Mas antes de falar dele, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ser avisado sempre que um vídeo novo for publicado. E para assinar 4 rodas, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela. Mas vamos lá, esse é um perfeito exemplo de como se fazer a reinterpretação de um clássico. Isso porque ele é praticamente idêntico às duas gerações passadas, só que claramente muito mais moderno. Aqui na dianteira, por exemplo, os faróis continuam sendo compostos por 2 pares de cada lado, só que agora são totalmente iluminados com LEDs. Aqui no círculo de baixo, por exemplo, a parte central é vazada e o meio é sempre da cor do carro. Aqui na parte de cima ele é cortado por esse recorte do capô. E aí fica essa espécie de sobrancelha aqui em cima. O resultado disso é muito legal. E ele todo aceso assim, fica bem bonito, dá uma identidade muito forte para o carro. Também permanece aqui esse clássico vinco do Cinquecento e o volume central no capô. Mas a gente tem uma coisa inédita por aqui. Pela primeira vez, o logo da Fiat dá lugar ao nome do carro. Que moral, hein? Vamos lá para a lateral? De lado a gente tem mais referências ao passado, como o formato da carroceria, a suavidade dos vincos e os cromados na janela. Por exemplo, esse daqui que mostra o nome do carro. Só que a gente também tem inovações, como essa maçaneta embutida e que tem um jeito um pouquinho diferente de abrir. Você tem que colocar a mão dentro como se fosse um porta-malas, por exemplo. E aqui embaixo tem um botãozinho para travar, no caso da chave presencial. Outra novidade curiosa é o repetidor de seta lateral, que não se rendeu à moda e não foi parar lá no retrovisor. Ele está aqui, saindo de um vão do capô. É uma peça bem interessante, e ele fica com uma ponta para fora e talvez vendo de frente você nem vá perceber, por isso a gente vai te mostrar um pouquinho de lado. As rodas são de 16 polegadas com pneus 195, 55 e tem sempre esse acabamento grafite brilhante. Olhando por foto, por vídeos, talvez ela te pareça bem sem graça, bem sem inspiração. Mas eu garanto que pessoalmente ela tem seu charme, viu? Agora eu vou te mostrar a traseira desse carro. A tampa traseira e o para-choque não tem muitas particularidades, exceto que a régua cromada acima da placa, presente nas gerações passadas, agora faz parte da carroceria. E o nome do carro, que antes ficava nessa régua cromada, desceu para a tampa e foi parar lá do lado direito. As lanternas também remetem aos antepassados no formato, só que elas estão muito mais bonitas, tecnológicas, são iluminadas com LEDs e tem um jogo de relevo aqui no meio. Ah, e as luzes de ré não estão aqui não, elas desceram lá para a base do para-choque e ficam as duas ao lado da luz de neblina central. Aproveitando que eu estou aqui, dá uma olhada no porta-malas do Cinquecento E. Ele tem só 185 litros, só que não dá para exigir muito mais do que isso para um carro de nicho como esse. E aqui debaixo do tampão no assoalho a gente tem bem organizadinho o carregador para recarga doméstica e o kit de reparo dos pneus, que são run flat e por isso esse carro não tem step. Para fechar a parte externa, eu não posso deixar de falar da cor desse carro, que é chamada de verde oceano. Ela tem um efeito camaleão muito interessante, muito bonito inclusive. Dependendo da incidência de luz e do ângulo que você olha, ela varia entre verde e azul, passando por diversos tons dessas duas cores. Então, por exemplo, tem horas que você olha para o carro, a traseira está azul e a lateral está verde. O capô está azul e o para-choque está verde. É um efeito bem interessante, bem doido. Por exemplo, daí você está vendo verde, né? E daqui você está vendo azul. Só é uma pena que o Cinquecento E tenha chegado ao Brasil apenas com essa cor produzindo esse efeito. Lá na Europa ele tem o Rosé Gold e o Azul Celestial, que também tem essa variação de cor.
Aqui no Brasil, além dessa, a gente tem branco, preto e cinza. Bom, então chegou a hora da gente conhecer o interior desse italianinho aqui. O painel do 500e é bem minimalista, é bem clean, porque a maioria dos comandos ficam ou na central multimídia ou no quadro de instrumento digital. Mas eu vou falar deles daqui a pouco. Primeiro eu vou te mostrar como é o acabamento visual aqui. Essa parte central é sempre da cor da carroceria. Então nesse caso é essa mistura de verde, azul, como eu já falei lá fora. E em volta ele tem toda essa borda prateada. Todos os materiais são rígidos, não tem nada de plástico macio. Só que apesar disso o acabamento é muito bom, os encaixes são bem certinhos. Só na porta que tem esse material mais macio, que é o mesmo dos bancos. Por falar nesses acabamentos, o volante tem esse tom preto com um marfim em volta. E o banco tem um tom um pouquinho mais claro, é quase um branco com a parte de baixo em preto. E na parte central, o banco tem, além do nome do carro, bordados com o nome da Fiat. É um detalhezinho, um cuidado bem legal. E por falar em detalhes, o 500 tem vários escondidos pela cabine. Aqui atrás da central multimídia, por exemplo, tem o número 500. No puxador das portas tem o desenho de um 500 lá de 1950 e escrito Made in Torino, que é de onde esse carro vem. E aqui, onde tem o carregador por indução, a gente tem o Skyline, né? A gente tem o desenho da cidade também lá de Torino. Outra curiosidade aqui dentro, e que é mais uma coisa que lembra os carros bem antigos, é esse vão aqui entre o painel e esse console. Normalmente aqui a gente teria a continuação do console central com alavanca de câmbio, com um porta-copos, mas não é o caso desse daqui. Nesse a gente tem o porta-copos escondido, que você abre aqui na parte de baixo, e o câmbio tem acionamento por botões. Além do câmbio, da partida do motor e do freio de estacionamento, outra coisa que é acionada por botão é a abertura das portas. Isso é uma coisa bem curiosa, bem interessante, que eu particularmente nunca tinha visto. Só que em casos de emergência, talvez em alguma pane elétrica, esse carro tem o comando mecânico. Fica aqui embaixo, escondido perto do porta-objetos, e com a porta fechada você não enxerga, você só vê com a porta aberta. Voltando à central multimídia, ela tem 10,25 polegadas, é bem horizontal e tem bastante recursos de personalização, ela é bem completa, tem um funcionamento bem rápido, bem intuitivo. Inclusive eu coloquei um fundo aqui que repete a cor do carro. Ela também tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E para acompanhar isso, a gente tem o carregador por indução. Já o quadro de instrumentos tem 7 polegadas também, com uma ótima visualização, com uma boa qualidade de imagem e vários modos de personalização. Tudo que você vê nesse carro é de série, ele não tem nenhum pacote opcional. Isso inclui o teto solar e os sistemas de condução semi-autônomas, como por exemplo o piloto automático adaptativo, a frenagem automática e o alerta de mudanças involuntárias de faixa, que corrige a trajetória inclusive. Ele tem também faróis de LED com facho alto automático, 6 airbags e reconhecimento de placas de velocidade. E esse sistema é bem rápido, logo que você passa pela placa, ele já te indica a velocidade máxima da via aqui no quadro de instrumentos. E tem mais uma coisa interessante nesse carro, que é o conjunto de chaves. Ele tem, além dessa daqui, a tradicional, com um sensor de presença e os botões, essa outra aqui, chamada de Wearable Key. Ela tem um desenho até que parece uma pedrinha, não tem nenhum comando, é só presencial. E a Fiat fala que ela pode ser até imersa em água, em até 15 metros por até 1 hora. Ou seja, ela é para quem vai praticar alguma atividade física, como na piscina, por exemplo. Só que essa chave aqui não pode ter a bateria trocada. Então, acabou a bateria, você tem que comprar uma chave nova. Mas o espaço é um problema no 500e. Mesmo quem vai aqui na frente não vai com tanta folga assim. É tudo bem justinho, tudo bem encaixado. Esse console central, por exemplo, atrapalha na hora de dirigir. Você acaba dirigindo com a perna apoiada. Isso é bem incômodo. Só que apesar disso, o espaço para os ombros é bom. E para a cabeça, então, aqui nem se fala, porque esse carro ele é bem altinho. Mas dá só uma olhada como que eu fico lá no banco traseiro desse carro. O banco da frente está ajustado para mim, eu tenho cerca de 1,75 e eu estou bem apertado aqui atrás. As minhas pernas retas assim, elas ficam bem enfiadas aqui no banco da frente
mesmo se eu abrir, continuo raspando, além do banco, aqui nesse console central. Isso sem falar no espaço para a cabeça. Agora eu tô com o pescoço curvado, mas se eu tentar ficar com a cabeça reta, não tem como, eu fico com ela enfiada no teto. Em compensação, o espaço lateral é bom, tem até um apoio aqui do lado esquerdo, e na direita não vai ninguém, porque esse carro só leva 2 pessoas aqui atrás. Mas mesmo assim, para alguém pegar uma carona ou até viajar aqui atrás, tem que ser bem mais baixo do que eu. Mas vamos voltar lá para frente, que eu vou te falar sobre motor e te contar como é dirigir o Cinquecento-E. A grande revolução do Fiat Cinquecento-E, como esse E no final do nome sugere, é que ele é totalmente elétrico. Versões a combustão não vão ter vez aqui. Ele é equipado com um motor de 118 cavalos de potência e 22,4 kgfm de torque. E vale lembrar que nos carros elétricos, o torque máximo é entregue de forma instantânea. Ou seja, a qualquer momento que você enfiar o pé no pedal, o torque total vem. Então não dá para desprezar a aparente baixa potência desse carro, porque quem manda aqui é o torque. É ele que garante as boas acelerações, as boas retomadas e a agilidade no trânsito urbano, que é o foco desse carro mesmo. As acelerações aqui do Cinquecento-E não são tão brutas como no 208 e no Mini Cooper elétrico, por exemplo, que são alguns dos concorrentes dele. Mas mesmo assim ele é bem rápido. Nos nossos testes ele foi de 0 a 100 km por hora em 8,7 segundos. Isso é só 0,2 segundo mais lento do que o Peugeot 208. Só que em compensação é mais rápido do que os 9,1 segundos do Renault Zoe. Ele também manda bem na autonomia. De acordo com a Fiat, ele pode rodar entre 270 e 460 km com uma carga. Mas tudo isso vai depender do modo de condução que você escolher e do peso do seu pé no pedal do acelerador. Aqui são 3 modos disponíveis: o normal, o range e o Sherpa. Nesse último, que é o mais econômico, a velocidade máxima é limitada a 80 km por hora. Uma coisa legal desse carro é que a dirigibilidade dele é muito parecida com a da segunda geração do Cinquecento, que foi vendida no Brasil até 2017, equipada com motores 1.4. Ele é aquele tipo de carro que transmite solidez, porque dá para sentir um peso na direção e no pedal do acelerador. A posição de dirigir foi corrigida em relação ao modelo anterior, que era um pouquinho mais difícil de você se encaixar aqui. Só que ele manteve a posição bem alta de dirigir. O banco, mesmo na posição mais baixa, ainda é alto. E isso lembra muito de modelos também bem mais antigos. Em relação à geração anterior, ele só perdeu os freios traseiros a disco. Agora são a tambor. A suspensão parece ter passado por um bom processo de tropicalização para ser vendida aqui no Brasil. Isso porque ela é ideal no nosso solo lunar, tanto no funcionamento quanto na altura. O ajuste é bem voltado para o conforto e dá para você passar pelas imperfeições das ruas com tranquilidade, porque não vai prejudicar quem está aqui dentro e também não vai raspar em nada, porque o carro é bem alto. Além disso, o funcionamento dela é bem silencioso. Você não ouve os amortecedores trabalhando, por exemplo. Isso é ótimo num carro elétrico que não faz barulho, quer dizer, mais ou menos. Quando você liga o carro e desliga, ele toca uma musiquinha aqui dentro. E até 20 km por hora lá fora, ele emite um ruído meio futurístico para avisar os pedestres que você está passando. E acima dos 20 km por hora, ele fica com um apitinho bem fininho, bem agudo, que daqui de dentro é praticamente imperceptível. Mas a graça está na melodia que o carro emite lá fora quando atinge os 20 km por hora. É um trecho da música do filme Amarcord, composta pelo Nino Rota. É muito legal e só reforça esse caráter clássico italiano do Cinquecento-E. A gente até consegue ouvir aqui de dentro, só que bem baixinho. O foco é quem está lá do lado de fora. Quem está lá ouve em alto e bom som. Ouve só. Mas eu vou falar que eu fiquei um pouquinho chateado com essa musiquinha, porque ela só toca na primeira vez que você atinge os 20 km por hora depois da partida do carro, depois que você liga o carro.
para ouvir de novo, você precisa desligar e ligar o carro. Eu vou confessar também que dá vontade de fazer isso a cada semáforo, só para ficar ouvindo o tema de Amarcord a cada vez que chegar a 20 km por hora. Eu abri esse vídeo questionando se a nova geração do 500 manteria sua pegada emocional. Eu acho que já deu para perceber que sim, mesmo trazido ao presente e por que não ao futuro, ele conquista pelos detalhes, pela divertida dirigibilidade e por conciliar tanta nostalgia com um nível de tecnologia muito alto. Mas também não é só por isso. Afinal, pagar R$240 mil num compacto elétrico já é emocional o suficiente. É isso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar o nosso conteúdo. E para saber tudo sobre o mundo automotivo, acesse quatrorodas.com.br. Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Tchau!